você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias. Sou a professora Josefina Oliveira, professora de língua portuguesa. É um prazer enorme estar aqui com você para mais uma aula, para mais um vídeo do nosso projeto Atividades Curriculares Complementares, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. É interessante que você acesse o plano de estudo para mais informações sobre essa aula e também para a resolução de questões gabaritadas que estão lá à sua disposição. Hoje nós vamos falar sobre a literatura pré-modernista. Nós vamos ter uma noção básica desse momento de transição da literatura brasileira. Muitos estudiosos não consideram o pré-modernismo como uma escola literária, né? Como um movimento literário em si. Mas, na realidade, é um momento ali de transição no processo da literatura. E quais são as características desse período literário? Como é que nós podemos associar o contexto do pré-modernismo, né? O pré-modernismo, ele é uma fase da arte, da literatura, que aconteceu no início do século XX. Bem no início do século XX, mais ou menos em 1902, nós temos o início de muitas transformações no cenário nacional, principalmente no processo de urbanização, e isso vai produzir, com certeza, também reflexos na forma de ver a realidade, certo? E na forma de representar essa realidade, quer seja na arte, quer seja na literatura. Nós sabemos que a literatura, ela é uma forma de leitura de realidades, né? É uma forma de percepção de mundo. Então, se há uma transformação na realidade, é lógico que essas transformações, elas também vão estar relacionadas, né, na arte e na literatura. Ela é marcada pela junção entre a inovação e o conservadorismo. Por que é marcado pela inovação? Exatamente pelas mudanças ocorridas no início do século XX, né? Pelo processo mesmo de mecanização, certo? Pelo processo de urbanização da nossa nação. E aí nós temos muitas coisas sendo mudadas, alteradas, né? O transporte, né? O veículo ali dentro de uma situação, de um papel importante nesse processo de urbanização, certo? Mas ainda temos uma sociedade com comportamentos e com valores, né, ainda tradicionais, e aí nós vamos ter a junção dessa modernidade com essa tradição associado ali nesse momento do pré-modernismo. Tá? Fortalece os textos com temáticas nacionais, isso é um ponto importantíssimo nos autores, para a referência dos autores pré-modernistas, abordando a seca do Nordeste e os subúrbios do Sudeste. Na verdade, é uma leitura de realidades dentro, principalmente, da nossa literatura, certo? Perceber os problemas apresentados, né, dentro das questões sociais, né, mesmo que esses problemas eles estejam associados aí, basicamente, a referências, né, naturais, como a questão da seca do Nordeste, e muitas vezes a omissão do poder público, e a questão mesmo dos problemas que nós vamos ter a partir de uma urbanização, né, para um processo de urbanização sem planejamento, sem uma perspectiva mesmo de o preparo do espaço urbano para receber pessoas que migram, né, das suas áreas, né, fugindo da seca, saem da sua terra natal em busca de uma qualidade de vida, principalmente na área do Sudeste. Então, vejam como o contexto social, o contexto político, eles estarão presentes, né, dentro da referência da produção literária e da produção artística desse período. Aí nós temos o contexto histórico, que esse contexto ele vai ser determinante do que vai ser feito, né, do que vai ser produzido. A literatura é uma leitura de realidades, né? Então, é claro que dependendo do contexto em que aquele momento, em que aquela referência está inserido, nós vamos ter o reflexo desse contexto na própria produção. O pré-modernismo ele surgiu, como eu disse, né, aproximadamente 1902, né, início do século XX. Nesse período, o mundo passava por grandes transformações, como eu já comentei, certo? E principalmente pela questão da intensificação em termos de espaços urbanos, ocupações das cidades, né? Construção das cidades aí. Alguns estudiosos da história brasileira caracterizam esse período
como um progresso excludente. Por que eles chamam de progresso excludente, Josefina? Porque, na verdade, esse período nós vamos ter, de uma forma mais evidente, como a sociedade ela realmente está estruturada, de uma parte da sociedade em condições precárias de vida e uma parte da sociedade em condições elitizadas daquela realidade. Porque nós vamos ter um contexto de crescimento econômico desigual. E isso vai ficar muito nítido, principalmente nos aspectos urbanos, né, em que você vai ter áreas urbanas privilegiadas e áreas urbanas de favelas. Né? Vocês estudam história, vocês veem isso em geografia, né? Esse processo de urbanização que nós temos como característica das grandes cidades brasileiras como um processo de marginalização social, certo? Principalmente as construções das grandes favelas. Então, isso está bem retratado, né? Então, alguns estudiosos, eles relacionam muito essa questão desse progresso excludente. É um progresso que não é para todos, é um progresso que é somente para uma parte da sociedade, que é uma parte mais elitizada, né? Aí nós temos também um contexto da segregação social, né? Que são o surgimento dos subúrbios, das favelas, né? Pelo próprio contexto de urbanização, certo? Construção urbana relacionada a uma cultura do café de São Paulo, foi o ápice aí do café, né? Tanto que em 1929 nós tivemos aí a grande queda da Bolsa de Nova York, aí teve a crise exatamente aí nesse período, que na época do café você tinha uma perspectiva econômica muito grande, e quando nós tivemos em 29 essa queda da Bolsa, nós tivemos aí grandes prejuízos, né? Foi um período realmente bem caracterizado por desajustes econômicos e sociais, tá? Mas nós vamos ter a referência agrícola bem determinante dessa realidade social. E aí nós vamos ter também esse processo de industrialização da região Nordeste. Então, são contextos econômicos e sociais que estão atrelados a esse momento literário, né? A política vivia momentos de dilemas intensos, né? A política do café com leite, certo? Isso aí vocês já viram em história, muitas revoltas marcantes, né? Como a revolta da vacina, início do século XX, né? Que você tinha ali uma situação do controle dos problemas de saúde daqueles espaços urbanos, e aí nós tivemos um período aí de exigência da vacinação, e como foi feito, gerou na sociedade essa revolta. A revolta dos canudos, né? A revolta da chibata. Então, vejam como esses movimentos políticos, certo? Vão influenciar a leitura da realidade e, consequentemente, a produção artística e literária da época. Tá? A seca nordestina, né, e suas repercussões para a vida de muitos cidadãos, principalmente porque a seca ela foi responsável pela migração de boa parte da população nordestina, principalmente para o Sudeste, né? E por isso aí a questão das favelas, né? Da construção das favelas, certo? Do subemprego, do aumento das violências nos grandes centros, tudo associado aí a uma questão política e social, né? O ciclo da borracha na Amazônia, que também era uma outra referência da questão econômica, né? Ainda de destaque aí para as elites, certo? E a partir desses contextos, né, econômicos e sociais, nós vamos ter, né, tanto autores dentro da referência literária quanto artistas, tá, passam a produzir conteúdos que mostram essas mudanças no país, que mostram essas alterações da própria configuração geográfica, da própria configuração econômica da nação brasileira. Então, nós vamos ter, com certeza, aí uma forma de percepção de realidade diferente. A arte aparece como elemento revelador da realidade, né? Fugindo da idealização romântica, porque, basicamente, nós vamos ter ali o romantismo, o modernismo, o pré-modernismo, ele entra como uma oposição àquela percepção idealizada, né? E que coloca o amor, né, patriótico, a questão ufanista, né, da sociedade, da nação, acima de tudo. Então, o pré-modernismo vai mostrar as mazelas sociais, vai mostrar os problemas, desigualdades, né? Então, teríamos aí
uma forma diferente de perceber essa realidade, tá? Aí vamos ver mais objetivamente características do pré-modernismo. Abordagem de problemas sociais brasileiros, então nós vamos ter problemas como a questão da seca, tá? Nós vamos ter problemas associados à questão das favelas, nós vamos ter questões associadas à questão da própria violência, né, produzida pelo ambiente dessas favelas. Então são temáticas sociais que estarão presentes nessas obras literárias, né? Desigualdades, conflitos, pobreza, exclusão, tá? Regionalismo, valorização de aspectos culturais de regiões do Brasil, essa questão do regionalismo aí muito presente, principalmente dentro da referência Nordeste, né? Se você associar como preocupação aí da questão da realidade da seca, tá? Estética literária marcada por valores do naturalismo. Se você perceber a questão de como o meio influencia o comportamento humano, de como o homem é determinado pelo meio em que ele vive, nós temos uma influência do naturalismo dentro ainda dessa perspectiva da construção pré-modernista, né? Você vai perceber essas referências aí nos principais autores. Mistura de estilos literários das escolas anteriores, isso aqui é até muito bacana, que você entenda o termo que é utilizado, sincretismo estético, porque são estéticas, cada escola, cada período literário tem o seu comportamento estético, tem uma forma de ver a realidade, tem uma forma de perceber os contextos sociais, certo? E aí vai utilizar recursos diversos. O que vai acontecer no pré-modernismo é que nós vamos ter uma mescla. E essa mescla, essa mistura, é denominada como sincretismo estético. Às vezes é assim que aparece na prova. Sincretismo estético significa dizer que tem mistura de estilos literários. Não dá para você fazer uma exata separação, tá? Surgimento em alguns escritores do uso de uma linguagem coloquial. Aí a referência principal foi Lima Barreto, que é um dos principais nomes desse momento, né, do pré-modernismo, que ele vai trazer, de uma certa forma, algumas referências ao uso da língua portuguesa. Ele até defende a ideia de que nós precisaríamos ter uma língua brasileira, né, baseada principalmente no tupi. Ele defende essa língua pela questão do combate à influência europeia no Brasil, a valorização do que é nosso de fato, principalmente na sua principal obra, né, que trata sobre isso, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, associando aí o aspecto da linguagem. Surgimento, embora o conservadorismo ainda se faça presente, de inovações técnicas da forma de expressão literária, que depois vai ter um ponto mais evidente com o próprio modernismo, né? Então, esse pré-modernismo, ele é um momento que nós vamos começar a perceber mudanças no contexto literário, mas essas mudanças elas vão ser melhor caracterizadas dentro da própria referência do modernismo, tá? Aí nós temos também o rompimento com o academicismo que existia até então. Esse academicismo é percebido principalmente ali pelas influências parnasianas e simbolistas, né? A referência ali da preocupação artística na produção, né? A arte pela arte, que é praticamente ali o que nós temos dentro do lema do parnasianismo, certo? Uma preocupação da poesia pela própria poesia, sem preocupação social. E ele rompe com o academicismo exatamente por isso, porque a poesia, né, a construção literária, ela se volta muito mais para uma perspectiva social, para uma perspectiva de denúncia dessa realidade, do que propriamente uma preocupação com a estética da linguagem em si. Aqui eu coloquei a imagem dos principais nomes na referência pré-modernista, né? Augusto dos Anjos, na poesia, né? Que tem uma influência, de uma certa maneira, simbolista, parnasiana, né? Ele tem ali dentro da referência que seria predominantemente poética, né? Deu referência bem direta do naturalismo. Nós temos Monteiro Lobato, outra grande referência pré-modernista, Lima Barreto, tá? Que é uma das principais figuras que nós vamos ter desse movimento, né? Graça Aranha, e temos ali Euclides da Cunha. São os principais
nomes dentro da nossa literatura pré-modernista, tá? E aqui, nós temos aqui a síntese, né? Isso aqui, depois vocês podem olhar um pouco melhor no material, né? Lima Barreto, fazendo aí referência a contos, sátiras, né? Um escritor carioca, um dos melhores representantes, né, do pré-modernismo. Aí, Triste Fim de Policarpo Quaresma é a sua obra de maior referência. Tá? Monteiro Lobato, temos diversas obras de Monteiro Lobato, mas uma das mais destaque que nós temos aí são os contos Negrinha, né, que fala muito sobre a questão social, na questão étnica. Tá? Temos Euclides da Cunha, que traz muito a questão do regionalismo, a questão da Guerra dos Canudos, né, de Canudos, fazendo associação aí principalmente, né, dessas realidades. Os Sertões aí também, como sendo uma das referências, de grandes referências da obra pré-modernista. Tá? Augusto dos Anjos, que eu já coloquei, poeta, né, paraibano, associando aí a questão também na literatura de versos, né, não somente na prosa, mas verso. Aí o que nós temos aqui? A nossa emotividade literária só se interessa pelos populares do sertão, unicamente porque são pitorescos e talvez não se possa verificar a verdade de suas criações. No mais, é uma continuação do exame de português, uma retórica mais difícil a se desenvolver por esse tema sempre o mesmo. Dona Dulce, moça de Botafogo, em Petrópolis, que se casa com o doutor Frederico. O comendador, seu pai, não quer porque o tal doutor Frederico, apesar de doutor, não tem emprego. Dulce vai à superiora do colégio de irmãs. Esta escreve à mulher do ministro, antiga aluna do colégio, que arranja um emprego para o rapaz. Esta acaba a história. É preciso não esquecer que Frederico é moço pobre, isto é, o pai tem dinheiro, fazenda ou engenho, mas não pode dar uma mesada grande. O grande drama de amor em nossas letras e o tema em seu ciclo literário. O que nós temos aqui? Lima Barreto. De uma certa maneira, certo? Como se estivesse associando a questão de uma visão romântica. Ele está falando, né, do doutor Frederico e da Dulce, né, mostrando aí a questão de que precisam casar, vão casar, querem casar, mas o pai não quer porque ele não tem emprego. Olha a questão aí social relacionada. E aí alguém entra em contato, né? A Dulce vai à superiora do colégio, né? E aí essa superiora entra em contato com a mulher do ministro e que consegue um emprego para o doutor Frederico. Então, mostra como a questão social está envolvida aí na referência. E é interessante porque, aparentemente, seria uma história de amor, mas é uma história de amor que é problemática pelo contexto social, né? E o que a questão nos coloca é exatamente isso. Situado no momento de transição, Lima Barreto produziu uma literatura renovadora em diversos aspectos. No fragmento, esse viés se fundamenta olha só, releitura da importância do regionalismo. Ele traz o aspecto regionalista evidente. Letra B, quebra da padronização do gênero narrativo, quebrou a estrutura do gênero narrativo, quebrou a expectativa de como se organiza o texto narrativo. Ironia ao folhetim da tradição romântica, rejeição à classificação dos estilos de época, desconstrução da formalidade parnasiana. O que nós temos aqui em Lima Barreto é que o que parecia ser uma história romântica, da Dulce com o doutor Frederico, é impactado pelo fato de ele ser desempregado. Então, na verdade, ele faz uma ironia a essa tradição romântica. Então, o pré-modernismo, ele traz muito em referência crítica ao romantismo, né? Essa perspectiva de o amor supera todos os obstáculos. Mostrou ali que o obstáculo social era um impeditivo para o casamento, né?
Na segunda questão, nós temos: na sua imaginação perturbadora, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras. No céu, nuvens colossais e túmidas rolavam para o abismo do horizonte. Na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. As montanhas, subindo ameaçadoras da terra, perfilavam-se tenebrosas. Nós temos aqui um fragmento de Graça Aranha, um fragmento da obra Canaã, que inclusive já foi obra recente da UEMA. E o que a questão pede? Foi uma questão do Enem. No trecho, o narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da. Nós temos um texto de Graça Aranha predominantemente descritivo, certo? Mas é interessante porque, ao fazer essa descrição, ele vai associar o ambiente, tá? Na própria percepção dos sentimentos da personagem, né? Então, a sua imaginação perturbada, olha aí, ó, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Então, percebam como associando o sentimento da personagem com o próprio ambiente. Aumentavam as sombras, no céu nuvens colossais e túmidas rolavam para o abismo do horizonte. Olha como ele vai percebendo, né? Tudo a partir do que ele sente, da expectativa das suas emoções. Na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. Olha como ele percebe, né? As montanhas, subindo ameaçadoras da terra, perfilavam-se tenebrosas. E o que a questão nos pede? Né? Ele pede para nós percebermos, né? O narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem, né? O estado emocional e como ela percebe o seu entorno. Né? Vamos reservar a letra A. Depreciação do sentido da vida diante da consciência da morte iminente? Não, ele traz ali a percepção emocional. Relação entre a natureza opressiva e o desejo de libertação da personagem, prevalência do mundo natural em relação à fragilidade humana e instabilidade psicológica da personagem face à realidade hostil. Na verdade, é como as suas emoções influenciam na percepção do meio em que ela está. Então, a opção correta, letra A. Confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem. Nós temos aí Graça Aranha como um dos grandes representantes também pré-modernista, tá? Denunciando aí realidades, fazendo refletir sobre realidades, sobre contextos sociais. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre pré-modernismo, mas é importante que vocês revisitem esse conteúdo lá no plano de estudo. Não é suficiente só ter essa noção. É bom que aprofundem o conhecimento de vocês, porque é base para o modernismo aí, faz muita diferença, tá? Ficamos hoje por aqui, um beijo no coração de vocês e até nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.